Tive um probleminha aí de desconexão. Vamos ver. Probleminha com a internet. Vamos começar a nossa live de musicalidade com a mestra Cristina Antoniades. Daqui a pouco ela vai subir. Boa noite, Marta. Tô aqui só esperando ela entrar para poder puxá-la. Aguenta aí, gente, que vai. E aí? Deu? Deu, agora deu. Tá dando para me ouvir? Muito bem. Ai, que bom. Ai, Deixa eu... gente, tá dando para me ouvir bem? tá dando sim, tá dando sim. Ah, professora, é uma honra tê-la aqui novamente. Eu adoro a professora Cristina Antoniades, ela é uma grande mestra, ela tem muito conhecimento. E hoje o tema da nossa live é musicalidades para bailarinas. Sim, Professora? sim, sim. Estou aqui à disposição. Quem quiser perguntar coisa, se você quiser perguntar coisa, né, para convidar também todo mundo para o aulão que eu vou estar dando na segunda-feira, dia 27, às 19h30. Esse aulão é pelo YouTube. Aí, para participar, para receber o link, né? Eu peço para as pessoas entrarem nos meus grupos de estudos. E aí é só ir lá no link da minha bio, né? Depois que acabar a live, e no link lá do meu perfil, que tem, é só clicar, é sem custo para participar do aulão, né? Porque nesse aulão eu vou compartilhar muita coisa, gente, muita coisa mesmo, muito conteúdo aí sobre musicalidade, voltado, né, para quem é praticante de dança oriental, mesmo que seja iniciante, básico, intermediário, avançado, professora, porque é um estudo base, né? Então eu vou neste aulão, é uma aula introdutória sobre conceitos da música oriental, que é diferente da música ocidental, né? As características, falar um pouquinho para vocês, a gente poder entender um pouco desse universo, para depois, quem quiser se aprofundar, eu vou estar abrindo as turmas dos meus cursos de ritmos, ritmos essenciais e de snudges. E são as últimas, né? O curso de ritmos, ele já está, acho que na sétima ou oitava edição. O de snudges, acho que é na terceira edição dele, né? Porque o de ritmos eu lancei a primeira vez foi em 2020, né? Tem muita aluna já nele. O de snudges também. O de snudges é, assim, é um curso muito fascinante, assim, tá muito completo, muito rico. Eu falo que é assim, é o que eu acho que eu fiz um dos melhores, assim, né? Se eu fosse dizer, né? É um dos melhores. E aí eu vou, né, tá dando esse aulão para abrir a oportunidade, né, para quem quiser se inscrever nesses dois cursos, porque é a última turma, né, que eu estou encerrando aí os meus cursos online ainda até o final do ano.
Gente, a professora Cristina Antoniades, ela é muito generosa. Nessas aulas, nesses aulões que ela dá, eu aprendi muita coisa. E não é qualquer pessoa que dá, gente. Não é qualquer pessoa que tem nível de conhecimento que a professora Cristina Antoniades tem, e não é qualquer pessoa que dá um aulão nesse porte e nesse nível que ela dá. Gratuito, que é uma chamada, é uma amostra do que você vai encontrar nos cursos dela. E os cursos dela são muito robustos, são muito ricos e eles não expiram. Fica até a plataforma explodir, não é isso, professora? Que é na Hotmart, né? Eu acho isso muito interessante porque você consegue estudar na correria da vida no seu tempo. Mas, professora, bora falar primeiro desse curso de ritmos. O que nós vamos aprender? Hum. Bom, Mardi, boa noite também, já é, né? Já fez o curso de ritmos comigo, já é aluna de vários cursos meus, né? Tá dando aí boa noite para quem tá chegando, boa noite, Fátima, boa noite. São online, é tudo online, Fátima. Os cursos, eles são gravados estão na plataforma da Hotmart, tá? E aí, para você ter acesso às inscrições, aos cursos, no meu perfil, no link da minha bio, tem ali para você clicar, participar dos grupos, que lá eu vou compartilhar com vocês, né, as inscrições para vocês poderem estar adquirindo esses cursos, que como, né, a Carol disse aí, né, é vitalício, tá? O acesso é vitalício. E aí, Carol, vou te falar uma coisa, né? Muita gente fala assim, ah, mas vitalício, né? Sim, por quê? Eu acho que tem duas coisas aí, né? Por ser um curso gravado, eu acho que esse tipo de material que você estudar ritmos, você estudar snudges, são teores, né? São aulas, são técnicas, são aprendizados que a gente revisita com constância dentro da nossa trajetória, da nossa jornada de aprendizado, né? Então, hoje a gente vai lá, né, e faz uma aula para entender um ritmo qualquer, sei lá, ou um aspecto qualquer da música oriental. Fiz aquela aula com a Cristina de hoje, com aquilo que eu tenho hoje, com quem eu sou hoje, com a demanda, com aquilo que eu preciso hoje. Passa um tempo, eu faço essa mesma aula, eu vou absorver essa aula de uma outra forma, com uma outra bagagem. E é por isso que eu deixo os meus cursos aí de forma vitalícia, porque eu acho que a gente, né, sabe aquele ditado de que a gente pode nadar no mesmo rio, mas nunca serão as mesmas, nunca será igual, nunca serão as mesmas águas. Uma porque você já não é mais o mesmo e porque as águas são outras que estão passando ali. E aí eu penso muito assim, né, que a gente tem o aprendizado, ele é muito dessa forma. A gente poder assistir a, a mesma matéria, fazer a mesma matéria várias e várias vezes, isso vai dando para a gente mais robustez no nosso aprendizado, né? Naquilo que a gente absorve, né? Porque a gente não absorve tudo, gente. Eu falo que a gente é muito que nem esponja, né? A gente vai lá, absorve, 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 aí espreme, sai, fica um pouquinho de água, aí tem que ir lá de novo, absorver, 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 né? Né, Mardi, sempre consulta, né, quando tem dúvida. Então, eu gosto desses cursos online, eu gosto de deixar eles meio assim como uma enciclopédia, né? Você vai lá,
fez o curso inteiro. Aí, ai, tô com dúvida no ritmo Masmud Kabir, né? Masmud Kabir. Vamos lá na aula da Cris sobre o ritmo Masmud Kabir, né? Eu acho que é bem por aí. Então é maravilhoso porque você consegue sempre estudar, sempre relembrar, porque realmente em um curso, qualquer curso, eu acredito, a gente nunca absorve tudo, a gente precisa realmente voltar para reabsorver, porque coisas a gente esquece, coisas a gente desconcentra e passa batido, e ali não, a gente vai ter o livro sempre, o livro não, perdão, o curso sempre presente como um livro aberto Como ali um que a gente livro. sempre pode ficar consultando e lapidando a nossa bailarina. E eu acho assim, professora, que o tema da musicalidade, ele é muito importante para o mundo da dança, gente. Porque Com certeza. ele faz diferença. A Oi? leitura, ele faz diferença, Ah, porque o sim, tema é porque boa assim, né? leitura É musical. aquilo, é algo que eu explico muito nas minhas aulas, né? A dança oriental, ela não existe sem a música oriental. A dança oriental, ela só existe com a música, né? É diferente de outras linguagens de dança, danças mais modernas, né, contemporâneas, que às vezes, né, tem uma outra forma de usar o som, né? Usar os movimentos com o som. Mesmo o próprio balé clássico é uma outra forma de usar o corpo e a música é meio que ela fica meio que pano de fundo, né? Para que aquele repertório de passos aconteça. E no caso da dança oriental, a música ela é protagonista, né? Ela é protagonista junto com a bailarina, né? Os dois são protagonistas da cena, né? Né? Então, assim, eu gosto muito de dizer isso, porque aí a gente consegue perceber a importância de entender a música oriental, que é diferente da música ocidental, né? Então, às vezes, né, muita gente começa a estudar a dança oriental e tem dificuldade, né? Ai, bati aqui, desculpa. Tem dificuldade de fazer a leitura, né? De perceber. Confunde muito a questão, ai, ritmo, melodia, começa a fazer aquelas confusão maluca, né? Não entende o comportamento da música oriental, que é específico, né? Tem muitas peculiaridades dentro da música oriental. E aí, se a gente começa a estudar e entender essa música, entender não só com o ouvido, mas também entender ela com a razão, né? Entender por que ela acontece daquele jeito, uma coisa complementa a outra. E aí, na hora de dançar, a gente se sente mais seguro É para verdade. interpretar, né? É verdade. E assim, né, como a gente vai estudando a musicalidade, os ritmos, a gente vai também entendendo um pouco da cultura, né? Como as Com coisas vão se certeza, entrelaçando. com certeza. Eu acho muito interessante isso. E aí Sim, a gente entende sim. por que que as bailarinas egípcias dançavam de determinado jeito. Porque era assim na cultura. Então, eu Sim, acho isso muito interessante também, professora. Por isso que eu acho muito legal o estudo de musicalidade, porque você vai enriquecer muito a sua bailarina, né? É preciso, me corrija se eu estiver errada, é preciso dançar também dentro do tempo da música, aquela coisa mais técnica. Não sei se eu estou errada em dizer isso, é. mas, Ah, tá. Você termina que aí eu comento. Eu pensei que você tinha me perguntado. Desculpa. mas quando a gente entende a profundidade da música, as camadas, né, os ritmos, o peso cultural, eu acho que a gente vai conseguindo alinhar melhor a nossa bailarina. Sim, sim. É preciso a gente entender isso. Eu vou explicar, eu vou entrar mais em detalhes, né, na aula de segunda,
Porque assim, a gente tem que entender que a música oriental, ela tem um universo amplo, que é diferente em estrutura mesmo. A música oriental é diferente em estrutura da música ocidental, né? Só que dentro desse universo da música oriental, a gente vai ter também estilos, regionalidades, né? Então, a música árabe fica dentro de um universo maior, que é a música oriental. Aí, dentro desse universo da música oriental, a gente vai ter o universo da música árabe. Aí, dentro do universo da música árabe, nós vamos ter o universo da música egípcia, da música libanesa, da música tunisiana, da música marroquina. Aí, dentro do universo da música egípcia, nós vamos ter o universo da música Said, da música Falak, da É um música, universo. né? É um mega. Percebe, né? São várias, como é que eu falo? São várias camadas mesmo, né? Então, a gente tem que primeiro entender esse todo, que a gente chama de música oriental, que são leis, né? Leis no sentido assim de características, leis não, desculpa, esquece isso. Características, peculiaridades que rege esse todo, que aí eu vou explicar quais são todas essas características na aula de segunda, né? Então você tem um complexo de características que são parte da música oriental, e aí dentro dessas características nós vamos ter peculiaridades regionais. E peculiaridades que nem regionais são, que são de estilos, né? Alguns estilos que vão transcender regiões. Porque a gente não pode esquecer que é, é muito errado a gente interpretar a coisa como se ela fosse assim linear e pontuada. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar na história, né? Então a gente fala de Egito, né? Muito na dança do ventre se fala de Egito, Egito. Gente, vão deixando aí as dúvidas, os comentários, né? Que aí depois a gente lê tudo para poder responder. Mas vão deixando, porque quanto mais vocês participam, mais rico fica essa conversa, né? Rica fica a conversa. Bom, voltando aqui. Por exemplo, a gente fala muito de Egito na dança do ventre, né, na dança oriental. Só que a gente tem que entender que esse Egito de hoje, ele é um Egito que foi construído por milênios, que ele não se criou ali sozinho. Assim como todas as regiões ali à volta. Elas são interconectadas desde lá de trás, né? Desde o Egito Antigo, onde nem árabe se falava ali, né? Se falava uma língua que hoje não existe mais, que era o egípcio antigo, que hoje a gente tem alguma coisa no copta, né? Que é a língua da religião do cristianismo copta que se pratica no Egito. Mas então, a gente não. Eu falo assim, é muito louco pensar nesse universo da dança do ventre, que o pessoal fala, porque a dança nasceu lá no Antigo Egito, né? Nos rituais de fertilidade, blá, 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 blá. Aí, de repente, apareceu no palco, né? Tipo, gente, olha só, nós estamos falando de um vácuo aí de 5.000 anos de história, no mínimo. 5, 6 mil anos de história. Não aconteceu nada, né? Então, por isso que eu falo, é muito falacioso essa história, né? Eu falo que é historinha, né? Pra boi dormir, né? E existia muita troca, muita troca. Eu, né, fui ver o filme Odisseia, né, ontem, né, tenho as minhas percepções, né, até tô com
aqui com a minha camiseta, né, para ir assistir o filme. É, mas assim, aí, né, eu fui revisitar antes de assistir o filme, eu falei, ah, deixa, porque fazia anos que eu tinha lido Odisseia, né? Falei, ah, deixa eu relembrar algumas coisas, né? Aí peguei o livro, dei uma folheada, aí peguei também algumas alguns professores de história que eu confio, dei uma estudada, tal, antes de assistir o filme, porque eu queria relembrar, né? E nessas, eu vi um historiador, ele falando, né, que faz muito pouco tempo foram encontrados artefatos egípcios com menção a Nefertiti no território grego atual, né, nas escavações. Para a gente ver que aquele mundo era era complexo, era globalizado, havia muito, assim, globalizado no sentido de ter trocas, de ter intercâmbio cultural. Então a gente não pode pensar, e voltando aqui para a coisa da música, não tem como a gente pensar, ai, música egípcia, pá, música libanesa, pá, música grega, pá, música turca, tá. Não, gente, não tem, isso não existe, porque ela, né, é uma coisa que vai, volta, e houve várias intersecções aí ao longo de milênios, né? Não estamos nem falando de décadas, estamos falando de milênios, né? Então, assim, e essas transformações continuam acontecendo, É verdade. né? Continuam acontecendo. Então, a gente precisa entender esse universo maior da música oriental para a gente entender sobre destas características que regem a música oriental, para depois a gente poder entender as peculiaridades, as regionalidades, e dependendo da regionalidade, a que tempo ela pertence. Porque se a gente pega um chab de hoje, né, uma popular egípcia de hoje, ela é muito diferente de um chab de 20, 30 anos, 40 anos atrás. É verdade. Então, né, eu falo, abriu o cabeção, né? Abriu o cabeção. É, as coisas elas se transformam, né, com o tempo. É interessante observar isso. Que a nossa geração é a geração que dança, né, e que toca música da década de 20 dos anos 2000, né? É, E no final dos anos 2000, quando a gente estiver na virada dos anos 3000, sabe lá Deus como estaremos, né? Mas com certeza não é mais o que é hoje. Como hoje com também não é o que certeza. foi ontem. Então realmente é interessante isso, professora. Sobre essa questão da dança ser ou não milenar, que é uma discussão que eu vi na internet, eu fiquei aqui filosofando com a minha cabecinha de bailarina e fiquei pensando, será que não é uma confusão com a ideia de que a dança, no sentido genérico da palavra, é que é milenar enquanto arte? A dança. A dança como arte, ela não é nem milenar. Ela é de milhões, não sei quantos anos tem a humanidade. Uns 10, 20 mil os Homo sapiens? Mais ou Não, menos. os Homo sapiens, mas os primeiros hominídeos, Bem, porque a gente, né, os animais dançam, então a dança ela é uma expressão nem humana, ela não é, ela é uma expressão dos da seres vida, da vida, da né? vida. E aí a gente tem a manifestação da dança no ser humano antes da fala, né? O ser humano já se comunicava, fazendo música, batucando e tal, e se movimentando, dançando, antes de se comunicar pela fala. Então, assim, essa a dança que é humana, sim. Agora a gente está falando de uma linguagem, né, que é a dança oriental, né, a dança conhecida como dança do ventre, né? A gente tem essa linguagem corporal que ela é específica, né, no sentido de ser diferente, porque é uma linguagem que se concentra no tronco, no quadril, né, no tronco superior, no tronco inferior, né? Não é uma linguagem, por exemplo, né, do balé clássico, que é algo que já veio
né, de 1700, né, mais ou menos, né, que tem lá o foco nas extremidades, né? Ou danças de roda, que tem o foco nos pés, algumas danças. Não, essa dança que a gente está falando, ela tem a linguagem corporal focada no tronco superior e tronco inferior. E aí, essa linguagem, ela ela nasce decorrente da música. Por isso que por isso que é uma coisa só, né? É uma linguagem corporal em reflexo a uma determinada musicalidade e ritmos, né? É como o meu corpo se mexe dentro de uma cultura, tá? Porque tem tudo isso, né? Que vai refletir um determinado tipo de música. Onde surgiu isso? Eu não sei, ninguém sabe. Não estava lá para ver. Não tem registro. Eu não estava lá para ver. E não tem registro histórico. Não tem registro arqueológico. Não tem registro escrito. Os registros que a gente tem são de estátuas, são de pinturas, são de esculturas, mas não só egípcias. Aliás, a propósito, egípcia, a gente não tem pintura e escultura com sinuosidade corporal. Mas é porque eles não faziam? Também não quer dizer que eles não faziam. Porque pode ser que a pintura deles era muito voltada como é que fala? A questões religiosas, né? Então o corpo tinha de, de lado e de frente, não é porque eles não sabiam pintar. Eles sabiam pintar, tanto que tem imagens que são em 3D, vamos colocar assim, né? Em 3 dimensões, com profundidade. Mas, assim, a pintura dos seres humanos tinha, seguiam aspectos religiosos. Agora, a gente já tem na cultura helênica, né, dentro das estátuas, das imagens, das pinturas, né, na cultura fenícia, alguma coisa na cultura mesopotâmica, que tem a gente vê, né, estátuas com o quadril deslocadinho, né, com essa postura de dança, né? Então, assim, onde que foi que surgiu isso? Sei, né? Sei lá, o que a gente sabe é que isso surgiu ali é muito antigo, não tem, a gente não tem como dizer, é muito antigo, mas que sofreu mutações, transformações, trocas, passou por processos sociais, por processos históricos e culturais, por proibições e depois, né, enfim. E aí ela sobreviveu dessa forma que a gente conhece hoje, É verdade, né? é muito interessante, né? Mas não dá para a gente dizer que o que a gente faz hoje é igual, não, né? Eu Não. digo assim que na história, né, da dança, né, da dança do ventre, quando a gente vai, quanto mais a gente vai indo para trás na linha do tempo, mais a gente, na verdade, não tem respostas, tem mais perguntas que respostas, né? Respostas assertivas. Não tem, é um quebra-cabeça ainda que precisa ser muito, muito, muito montado. Várias Não peças. vai, porque muitas peças se perderam. Muitas peças se perderam, mas o que a gente tem que, assim, que eu acho que a gente não pode é cair em falácias, né? Cair em discursos que não que são usados para uma
fake news mesmo, né? Assim, tipo, né? Que são falaciosos e que acabam desacreditando a nossa arte no meio acadêmico, no meio cultural, artístico. Porque quando você chega para um meio acadêmico e fala, ah, é porque a dança nasceu lá da sacerdotisa do Rio, aí, né? Tá, quais são as fontes históricas? Não tem. Aí você, né, passa a ser o quê? Né? Falsa, uma informação falsa. Aí você chega lá com um projeto cultural para tentar conseguir um edital com um texto que não tem embasamento. Você não vai conseguir. E aí, né? Nunca que a gente consegue pôr essa dança na régua de cima, que é um dos motivos que eu dou essas aulas. Você falou que as minhas aulas gratuitas têm muito conteúdo e tem muita informação, é para a gente nivelar por cima. Eu já tive críticas por conta disso. De gente falar, poxa, Cris, você dá demais, né? Você abre demais gratuitamente, você como é que fala? Ai, agora fugiu a palavra. Né, que eu, enfim, dou muita coisa gratuita, entendeu? Que assim, que eu dou muito conteúdo. Aí eu falei, não, gente, eu não dou muito conteúdo. Você, né, que já tá no meu curso, você sabe que o que eu dou é muito pouquinho em vista Uhum, do que tem para mais. Aí eu falei assim, olha, se quem tá a pessoa que tá reclamando que eu tô abrindo muito no gratuito é porque ela que tem pouco. uhum, é Ela verdade. que tem, ela que tem muito pouco para dar. Porque o que eu abro no gratuito é a base. É aquilo que eu acho que todo mundo tem que saber. A gente tem que nivelar por cima, não por baixo. É Né? verdade, gente. O que a professora Cristina dá é a pontinha de um iceberg, a pontinha de um diamante. Tem muito, muito, muito mais no curso. Então, o caso dela não é esse. Ela dá muito para quem tem pouco. Pois Mas, a mas pessoa eu passa a acho, ter bastante. mas eu acho muito, muito maravilhoso o que você dá. Eu sou encantada. Foi com a professora Cristina Antoniadi, gente, que eu aprendi. Foi com ela que eu ouvi a primeira vez a frase, né, que a música e a dança são uma coisa só na cultura oriental, né? Aí eu nunca mais consegui tirar isso da minha cabeça, gente. Porque entrou e ficou e colou. Então a gente vai aprendendo também esses detalhes, né? E o que que eu digo assim, né? Converso com as minhas colegas, com as professoras que eu faço amizade aqui no Bailarinas do Oriente, né? Que a nova geração, ela precisa estudar, senão ela vai ficar muito pobre. Ela Sim. vai ficar muito pobre. Então, aproveitem enquanto a professora Cristina Antoniades, que está se aposentando, está no final, gente, no final do segundo tempo, enquanto ela está aqui. No Porque final do segundo tempo, não. No começo do segundo tempo, né? Porque ainda tem mais um semestre, né? Isso eu queria esclarecer um pouco também, antes da gente, que eu já vi que tem bastante coisa aqui, né, pra gente comentar, que o pessoal escreveu, Uhum. que eu quero esclarecer uma coisa. O pessoal fala, Cris, você não pode parar, não sei o quê, tarará. Gente, olha só, o que que é que eu vou parar? É de vender os meus cursos. É isso que eu vou parar. Desses cursos que eu tenho gravados, tal. Nunca mais eu vou dar uma aula? Não sei. Nunca mais eu vou fazer uma apresentação? Não sei, né? Vai depender dos convites que eu receba. O que eu não vou, o que eu estou me aposentando é de produzir e vender o meu próprio trabalho, porque eu quero me dedicar a outras coisas, né? Mas não vou jogar fora, né? Eu não tenho como pegar e fazer uma amnésia e, né, nem quero jogar fora tudo que eu sei. Então é claro que se alguém, né, inclusive algumas bailarinas já me fizeram propostas para eu ir dar um workshop, dar um curso, né, seja online ou seja presencial, em suas academias, algum festival que queira. Não, Cris, vem dar uma palestra, vem dar.
sim, estou aberta a avaliar propostas, né? Mas, né, propostas também, que aí, gente, você, é claro, assim, também não adianta falar, ai, vem pelo brilho dos meus olhos, porque também não, né, gente? Porque também não dá, né? É. É, então, assim, estou disposta, mas eu não vou mais produzir. Então, como assim? Nós temos um meio de dança que é antropofágico, que se alimenta dele mesmo, e a grande maioria das bailarinas e das professoras só conseguem trabalhar porque produzem os seus próprios trabalhos, é nisso que eu falo que eu vou me aposentar. Porque se eu parar de produzir o meu próprio trabalho, eu não consigo me sustentar com dança, entende? Né? Porque o volume de convite que eu tive na vida dançante, convite que realmente me pagou, né, me remunerou com dignidade, foram, nossa, eu acho que eu conto no dedo de uma mão, nos dedos de uma mão só. Tá? Então, assim, isso é uma das mazelas do nosso meio, Uhum. né? Que, assim, a gente, como bailarina, a gente não consegue ser só artista. A gente tem que ser produtora, a gente tem que ser vendedora, a gente tem que ser tudo, professora, Blogueira. né? Então, por exemplo, eu adoro dar aula, né? Mas nem toda bailarina é boa professora. Tem bailarina que é boa no palco, mas que para ensinar é uma merda. Desculpa a honestidade. Eu já tive essa experiência de ter bailarina maravilhosa no palco, que eu cheguei, quero fazer aula, nossa, quero fazer aula com aquela pessoa. Cheguei na sala de aula daquela pessoa e foi a decepção do século. Porque uma coisa não valida a outra, isso não desvalida, né, a bailarina que ela era. Então, por exemplo, a gente tem as bailarinas da Golden Era, por exemplo. Vocês acham que, né, Suherzaki se fez como professora? Não, ela se fazia dançando, né? Ela era como é, se ela era uma boa professora, eu não sei, né? Algumas depois de, né, de uma certa idade que aí ela foi dar aula. Que esse seria o certo, né? Quando você está numa idade jovem, você tá lá fazendo show, né, no palco, aí que você tem essa experiência, aí sim você vai se tornar professora. Mas aqui no Brasil a gente não tem essa possibilidade. A gente tem que começar a dar aula logo, porque senão a gente não se sustenta, Verdade. né? Então, é nesse sentido que eu falo que eu vou me aposentar, porque nem show e nem cursos, aulas, workshops eu faço se não sou eu produzindo. E isso já não é de agora, isso já é desde, acho que da época da pandemia, né? E eu acho que essa é uma realidade de acredito, ó, eu vou chutar um número, vou falar 80% das bailarinas do Brasil, né? Que tem que produzir os seus próprios cursos, as suas próprias aulas, e seus próprios shows para poder ter como sobreviver dessa arte. Então é nesse sentido que eu estou me aposentando. Não produzirei mais, quero me dedicar a outras coisas como meu sustento. Agora, claro que se alguém quiser me contratar, dependendo da proposta, vou avaliar com carinho. Nossa, demorei 10 minutos para esclarecer, mas tudo bem. Não, mas Enfim, ficou muito claro o seu ponto de vista, o seu sentimento em relação a tudo isso, gente. E, gente, ela é uma grande mestra. Por isso que eu chamo ela de mestra, porque ela é. Ela tem muito estudo. Ela leu muito. E ela furou a bolha. Ela não é só, ela não estudou só dança do ventre. Ela é grega também, gente. Ela, nossa, ela tá até falando de filmes da Odisseia, de mitologia grega também. Eu acho muito interessante
Ah, que o tá nível tudo cultural. junto. Porque eu acho que essa também é uma falha da modernidade, né? Eu acho que não é só da dança, é do mundo moderno. É da gente estudar as coisas muito segmentadas. Sabe que nem a gente fala que a gente vai num médico e aí a gente vai lá com dor de barriga, né? Aí eu Uhum. falo, não, você tem que ir no gastro. Aí o gastro vai olhar para sua barriga, né? Ele vai olhar para o seu estômago ou para o seu intestino. Ele não vai olhar para você, né? Aí a gente fala, poxa, cadê aquele médico que te olhava como um todo, tal? Eu acho que na dança e como eu tô falando, isso é algo é algo do nosso mundo moderno. A gente segmenta demais. E aí, né? Não, o que eu falo, né, não abre o horizonte, né? Então, por exemplo, se eu vou estudar uma dança, né, que faz parte da cultura de uma certa regionalidade do Oriente Próximo, nossa, eu estudar a história daquele lugar, estudar os aspectos culturais, eu entender um pouco da língua, como é que fala? Dos trajes, dos costumes, da culinária, né? É tudo, eu acho que tudo faz parte. Eu me ensinei para as minhas, né, a Mardi, acho que vai lembrar disso. Eu estava ensinando danças beduínas para mim, para as minhas alunas, né? E aí eu sempre falava que essa palma aqui, ó, é de amassar pão, né? É muitos movimentos vêm de você amassar, né? Amassar massa, peneirar farinha, e né? Fazer aquele pão redondo, tá? E aí a gente fez uma aula de esfirra, né? A gente não pegou, alugamos lá o salão de uma das alunas que tinha aquelas cozinhas junto com o salão, tal. Aí pegamos, fomos lá fazer aula de fazer esfirra, né? Aí eu levei a receita de família, né, tal, pra gente amassar, né? Abria e fazia todo mundo e a gente cantava e dançava junto fazendo, né? Colocamos música para também reavivar essa coisa, ballad até, né? Ballad no sentido não egípcio, ballad de minha terra, né? Essa coisa chave de popular, de estar todo mundo, sabe, de fazer, produzir as coisas juntos, de fazer junto, abrir uma massa junto, né? Essa coisa das mulheres estarem juntos cozinhando, que faz muito parte da, de como se dá a música e a dança no contexto oriental, né? Então, eu acho que esse tipo de vivência, você sentir, né, o peso da massa, né, para que você veja qual é o tônus que você vai usar no seu braço na hora de dançar. Um pilão que bate a carne. Então, tudo isso são aspectos culturais que vão refletir na dança. A dança, uma dança que é étnica, que é folclórica, que é popular, ela nasce dos movimentos do dia a dia, né? Então, não fala do DAP, que do amassar o barro, né? Vamos bater para amassar o barro, alisar o barro. Tem tudo isso, né? Isso. Todo esse saber, só para completar, né, de como a gente movimenta o corpo dentro das funções cotidianas daquela região, daquele lugar, naquele momento histórico, né? Porque hoje ninguém mais bate a carne no pilão, né? Hoje é tudo no processador e compra esfirra feita. Mas essas movimentações, elas nascem desses desses movimentos do cotidiano. É assim que nasce a movimentação folclórica, a postura, tudo isso. Então, estudar só o movimento pelo movimento não vai te trazer essa consciência corporal e essa linguagem corporal e essa postura da dança que vai
tornar a sua dança completa e oriental, com aquele tempero oriental. Por isso que estudar cultura, história, música, a religião que tem a cristã, tem a islâmica, né? Não é só, tem o paganismo lá atrás que influencia muito também, né? Enfim, abrir a mente, abrir a cabeça. Senão vai ficar lá limitado na batida lateral no básico egípcio, e aí assim, ah tá, eu faço o básico egípcio, mas poxa, por que o meu não sai igual o da Cris? Porque o da Cris tem 30 anos de história, de cultura, de vivência, né? Que aí, se você quer fazer igual o meu, você tem que desenvolver o seu, porque igual o meu você nunca vai fazer. E eu nunca vou fazer igual da Fifi Abdo também. Porque cada quadril é um quadril. Mas o que torna um básico egípcio diferente do outro não é a técnica do movimento, mas o que ele carrega. O conteúdo, a vivência, aquilo que faz com que ele seja o básico da Cris, o básico da Fifi, o básico da Fulana. Falei muito. Gente, profundo. Gostei muito de toda essa reflexão, mas aproveitando o nosso tempo, eu quero que a professora fale do curso de Snoop. Desnudes! Então, eu vou entrar em detalhes na segunda-feira, né? Ó, e snooges, por exemplo, né? O pessoal fala, o movimento da mão, geralmente a gente usa a mão aqui assim, né? Para fazer o movimento, né? Da dança, com esse dedo um pouquinho mais assim, é por causa do snooze, ó. É, tá vendo? Por isso, né? Tudo bem, tem gente que faz assim, mas é mais difícil, é mais fácil a gente fazer aqui assim, ó. Mas é, ó, imagina que tá com snooze. É o snooze aqui, ó. Por isso que fica esse dedinho do meio mais bonitinho. Realmente, olha o que nós descobrimos hoje. Pois é. Então, assim, né, na segunda-feira, porque eu sei que a gente não pode ultrapassar aí a 1 hora, porque, né, o Instagram tá de boicote aí com a página de vocês. Mas, meninas, quem tiver, meninos, enfim, quem estiver assistindo aí, vai lá no link da minha bio, entra nos meus grupos de estudos, que segunda-feira eu vou dar um aulão, né, sobre musicalidade para bailarinas e vou falar mais sobre o curso de ritmos e sobre o curso de snooze. E se vier muita gente, vocês quiserem mais uma live, uma parte 2, eu faço a parte 2. Mas tem que vir bastante gente, tem que compartilhar, tem que participar, né? Porque afinal é isso, né? Eu falo, rede social é o que a gente tem como pagamento. Que a gente tem como pagamento o quê? Curtida, comenta, compartilha, né? Para que a gente possa ver que vocês estão gostando. Porque se ninguém comenta, ninguém curte, ninguém compartilha, fala, ninguém gostou, não vou fazer de novo. Não é verdade? A galera tem que interagir pra gente ver que Né? gostou, senão desestimula a gente. Gente, deixa eu ver aqui que o pessoal, que eu não gosto de deixar gente sem resposta. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem um monte de coisa aqui, ó. Pera aí, ó. Que maravilha, como você fala lindamente. Obrigada, Fátima. Alex Dance, tô ouvindo. Nosso papel é dar vida ao som no nosso corpo. Exato, eu falo que é tornar a música visível, né? A Conceição aqui é um universo vasto, só conhecendo a cultura, com certeza. Não se tem relatos científicos e corretos de onde a dança nasceu. Povos nômades, ciganos e várias partes do mundo têm relatos da dança. Com certeza, Alex. Com certeza. Bailarinas criaram passos de acordo com o ritmo e o folclore daquela região. Aquilo, é o que eu estou falando, né? Tudo influencia, né? Todo o cotidiano vai influenciar, porque é uma dança de origem popular, tá? Não é uma dança de origem como é que fala? Palaciana, né? De corte, né? Não é uma dança que nem o balé que foi criada, né? É uma dança que tem origem popular. Há uma divergência de opiniões muito grande em relação à dança do ventre. Cada um quer vender seu peixe, está tudo certo. Vai do coração e a realidade de cada um. O importante é dançar se entregar. Eu concordo e discordo, Alex. Vou falar por quê. Eu acho assim,
Ai, peraí, que fiz alguma besteira aqui. A dança. Ai, de novo. A dança do ventre, sim, eu acho que tem que ter a entrega, né? Só que para ter entrega tem que ter embasamento, né? Então, assim, porque se a gente se entrega ao som da forma que a gente acha que é, com a vivência que a gente tem, sem ter um embasamento, um estudo, um mínimo de técnica, muitas coisas podem acontecer. Desde você machucar seu corpo, né? Né? Ai, vou despirocar, começar a fazer cambrê, que nem uma louca, sem um mínimo de entendimento de consciência corporal, você machuca o corpo. E se você pega qualquer música, principalmente música do repertório oriental, música árabe, né, ou música oriental, como eu tô falando, e vai lá e dança, você corre o risco também de pegar uma música que não tem nada a ver, uma música que não é do repertório da dança oriental e fazer dança oriental. Porque não é porque é música árabe que eu posso fazer dança do ventre, né? Não é qualquer música. Agora, se eu vou fazer uma criação minha, pegar, tenho essa linguagem no meu corpo, e já fiz isso, tá, gente? Tenho a linguagem da dança no meu corpo. Ela é minha, né? É meu. É meu. Eu sei fazer, é meu. E aí eu quero fazer uma releitura disso, com uma outro tipo de música, num outro tipo de contexto, não falar que isso é árabe, aí é um outro papo, né, gente? Aí tudo depende de bom senso, de bom gosto, né? Do contexto, de ter um contexto adequado. Vou voltar no filme da Odisseia. Olha só, né? A Odisseia, ela pertence a quem? Ela pertence aos gregos? Ela pertence ao Homero? Quem é o proprietário? Quem é os direitos autorais da Odisseia? Né? Não, né? Não sei. Enfim, porque é algo, é a mesma coisa da dança, é algo que já universalizou, entende? Só que eu não posso sair também da essência daquilo, né? Eu posso colocar, né? Eu até fiz o videozinho, né, da atriz negra. Eu posso fazer a minha interpretação de Helena. Eu posso colocar a forma como eu imagino lá o Cíclope e tudo mais, né? A literatura me permite isso. Mas eu não posso me distanciar da mensagem original da obra, entende? Eu tô fazendo uma analogia que é mais ou menos isso. A dança, eu tenho o poder de criar, mas se eu fugir, se eu usar a movimentação da dança oriental num contexto nada a ver, né? Com uma música que não tem nada a ver, perde completamente o sentido dela, né? O sentido da coisa. Não sei se eu consegui me explicar. Eu falo que tudo depende muito. E a gente tem que tomar muito cuidado também, só para eu encerrar, porque eu sei, né, que pode ser que o Instagram derrube a gente aqui a qualquer momento. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão da apropriação cultural, né? Então, assim, vai ter coisa, né? Por exemplo, se eu for fazer um folclore, se eu for fazer um ballad, eu tenho que respeitar sim. Né? Agora, se eu fazer uma dança mais livre, é diferente. Porque a dança oriental também é um universo muito amplo, que tem, né, muitas questõezinhas dentro daquele universo, muitas estilos diversos. Dentro da própria dança oriental tem estilos diversos, né? Então, eu acho errado a gente querer por forma, querer assim, não, isso pode, isso não pode. Depende. Eu falo que tudo depende. A gente não pode pôr uma régua para tudo, né? É isso. O que mais? Gente, é muito profundo, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente
questiona as coisas, né? Se pode, se não pode, se a gente está indo num bom caminho, se não, se a gente tem que rever. Sim, Às sim. vezes, um passo Quanto para mais a trás gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe, que a gente não sabe, gente. né? Quem mais? Você vê mais alguém aqui? Esse estudo é importante até para os figurinos. Ah, com certeza! Aprender a história, a dança no cotidiano, seu contexto cultural. Sim, sim. Ai, eu sou uma mestra, Mardi. Beijinho. Grande mestre. Ah, eu acho que é isso, né? Mais alguém quer falar mais alguma coisa, Carol? Quer perguntar mais alguma coisa antes do Instagram derrubar a gente? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na live. As suas lives aqui na página sempre são muito enriquecedoras. Você é uma professora muito acolhedora. Eu gosto muito de aprender com você. Eu recomendo você para as pessoas. Bora estudar com a professora Cristina. Vamos aproveitar a oportunidade dela estar aqui nos oferecendo anos e anos e anos de muito estudo, muita leitura, muita pesquisa independente. Então, eu acho você muito interessante, muito incrível, uma grande mestra, uma grande bailarina e uma boa pessoa. Então, você merece aqui o nosso reconhecimento, com certeza. Gostaria de indicar para as pessoas estudarem musicalidade com você, estudarem musicalidade, estudarem os snus também, se quiserem. A professora, ela estudou muito, ela tem uma carga cultural muito alta, gente. A gente bebe da professora Cristina e nada. E se aprofundar aí, porque, tipo assim, eu me apaixonei pela dança do ventre, quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono por ela. Gente, então é uma oportunidade importante, não vamos perder. E como eu disse, gente, nem todo mundo tem determinados níveis de conhecimento e ela e um grupo que eu percebi que é um pouco seleto aqui no Brasil tem esse nível de conhecimento. Então vamos aproveitar. Por isso que eu digo para as novas gerações, estudem com essas professoras, porque um dia elas vão embora e vocês vão ter bebido para poder continuar enriquecendo o caminho da dança aqui no Brasil. Sim. Gente, porque senão nós vamos ficar muito, muito pobrezinhos. Ai, gente, é um dia de cada vez, né? É um dia de cada vez, né, gente? É um dia de cada vez. Minha intenção é deixar essa semente, né, para que vocês possam se tornar lindas árvores, darem frutos e deixar as sementes de vocês. E é assim, esse é o ciclo da vida, É verdade, né? gente. Já Então estou vamos, mais de 30 anos aí nessa estrada, já fiz a minha contribuição, né? Agora é com vocês. vamos ter a terra para essa sementinha germinar, Sim, gente. E era sim, isso. Eu também gostaria de dizer que não agora, mas ao longo, né, da semana, eu vou fazer cortes dessa live com o símbolo da tesourinha, belle corte, com os trechos que eu achasse mais interessantes para compartilhar. Infelizmente, a função de colaboração foi removida da página, mas vai voltar. Senão, eu pediria a colaboração para a professora Cristina, mas posso mandar o vídeo dos cortes também, se a professora quiser repostar. E aí, gente, nós vamos continuar nessa nossa missão de estudar e divulgar a dança oriental aqui no Brasil. com certeza. É isso, professora. Muito obrigada pela sua Obrigada presença. eu, amada. Obrigada eu. Como é que é você que encerra? Bom, não sei como é que faz. Eu vou fechar aqui. Tá, eu vou fechar aqui, então, aí você encerra. Beijinho. Beijo, gente. Esperem os cortes.